Uma noite tranquila. Uma família dizimada. Um mistério que desafia o tempo. Hoje em Crimes e Mistérios vamos ver o caso do mistério de Gatun. Em 26 de dezembro de 1898, 3 irmãos foram brutalmente assassinados numa pequena vila rural em Gatun, Austrália. O crime, cheio de detalhes perturbadores e inexplicáveis, chocou a comunidade e permanece sem solução até hoje. O que aconteceu com Michael, Nora e Ellen Murphy? Este é o enigma dos Children of Gatun. A família Murphy vivia numa propriedade agrícola em Gatun, uma pequena vila em Queensland, Austrália, com forte ligação à agricultura e à comunidade local. Os pais, Daniel e Mary Murphy, imigrantes irlandeses, eram conhecidos pela sua dedicação ao trabalho e à criação de uma grande família. Os irmãos, além de Michael, Nora e Ellen, havia mais 6 irmãos, a maioria casados ou a trabalhar na área rural. Michael Murphy tinha 29 anos. Veterano da Guerra dos Boers, conhecido por ser trabalhador, responsável e muito protetor das irmãs. Tinha uma reputação impecável e era respeitado na comunidade. Nora Murphy, de 27 anos. Descrita como gentil, trabalhadora e muito ligada à igreja local. Participava de eventos comunitários e ajudava os pais na fazenda. Ellen Murphy, de 18 anos. A mais jovem dos 3, conhecida pela sua energia e personalidade alegre. Era vista como promissora, com muitos sonhos e expectativas para o futuro. Os Murphy eram uma das famílias mais conhecidas da região, o que tornou o crime ainda mais chocante e inexplicável para os vizinhos. Os irmãos foram informados sobre um baile em Clifton, uma vila vizinha, e decidiram ir juntos. Ao chegar, descobriram que o evento havia sido cancelado, algo que muitos consideraram estranho, pois ninguém avisou antecipadamente. Depois de saberem do cancelamento, decidiram voltar para casa na charrete puxada por cavalos. A última vez que foram vistos foi por vizinhos que relataram vê-los a caminho da propriedade da família. O local do crime era um campo isolado, a cerca de 2 km do centro de Gatun. Os corpos foram encontrados dispostos de forma simétrica, com sinais de violência extrema. Michael, atingido na cabeça com um objeto contundente e estrangulado. Nora e Ellen, ambas foram violentamente agredidas, e havia evidências de abuso sexual. Os corpos foram cobertos com cobertores da charrete, e os cavalos estavam amarrados perto. Havia pegadas e marcas de luta, indicando que as vítimas tentaram resistir. A cena do crime não apresentava sinais de roubo, o que reforçou a ideia de uma motivação pessoal ou simbólica. A polícia foi chamada na manhã seguinte, mas a cena já havia sido contaminada por curiosos. A falta de experiência das autoridades locais e as ferramentas forenses limitadas dificultaram a investigação. Vários erros comprometeram o caso, não houve recolha adequada de pegadas ou objetos no local. Testemunhas-chave não foram interrogadas imediatamente. A demora em organizar buscas pela área permitiu que o suspeito escapasse. Alguns vizinhos relataram ter ouvido gritos durante a noite, mas ninguém se aproximou por medo. Um homem desconhecido foi visto nas redondezas, mas nunca foi identificado. Havia rumores de tensões na vila, incluindo inveja e rivalidades entre famílias, que poderiam ter motivado o crime. Muitos acreditam que o assassino conhecia os irmãos Murphy e tinha uma motivação pessoal. Argumentos a favor: a brutalidade do crime sugere raiva ou ressentimento. A escolha do local e o cancelamento do baile podem indicar um planejamento meticuloso. A disposição dos corpos levantou especulações sobre uma motivação ritualística. Essa teoria nunca foi confirmada, mas a natureza incomum do crime manteve essa hipótese viva. Os 3 corpos estavam organizados em linha reta, paralelos uns aos outros. Havia uma simetria incomum na forma como as vítimas foram posicionadas, indicando que o assassino dedicou tempo para organizar a cena após os assassinatos. As irmãs, Nora e Ellen, foram encontradas com os braços cruzados sobre o peito, um gesto que muitos interpretaram como ritualístico ou deliberado. Michael estava colocado de forma semelhante, mas seu corpo apresentava mais sinais de luta, sugerindo que ele foi o último a ser morto. As vítimas foram cobertas com cobertores retirados da charrete que usavam na viagem.
A cobertura dos corpos é um comportamento que, em alguns casos, está associado a uma tentativa de humanizar o ato ou a rituais simbólicos em que as vítimas são preparadas após a morte. Outra possibilidade é que os irmãos tenham encontrado alguém no caminho de volta que aproveitou a oportunidade para atacar. No entanto, o nível de planejamento do crime e a forma como o assassino organizou a cena contrariam esta teoria. A incompetência da polícia local levantou dúvidas sobre se o verdadeiro assassino foi protegido ou negligenciado. Alguns acreditam que pessoas influentes na comunidade poderiam estar envolvidas ou conheciam o culpado. Ao longo da investigação, a polícia considerou 3 homens como os principais suspeitos. Richard Burgess era um homem com antecedentes criminais e um histórico de comportamento violento. Estava na região de Gatton na época dos assassinatos. Foi visto vagando pela área na noite do crime. Tinha a reputação de ser agressivo e já tinha sido acusado de crimes menores. O seu comportamento errático e histórico criminal fizeram dele um alvo fácil para as autoridades. Ele também tinha conhecimento das redondezas, o que poderia explicar como o assassino conseguiu atrair as vítimas para um local isolado. Não havia provas diretas que o ligassem ao local do crime ou às vítimas. Ele foi interrogado, mas nenhuma evidência concreta surgiu para apoiar as suspeitas. Thomas Day era um vizinho da família Murphy que tinha acesso à propriedade e conhecimento sobre os seus hábitos. A polícia considerou a possibilidade de que o assassino poderia ter sido alguém próximo da família. Ele tinha a oportunidade e poderia ter usado a relação com os Murphy para ganhar a confiança dos irmãos. Havia rumores de que ele tinha ressentimentos não esclarecidos em relação à família. Conhecia bem a área, o que explicaria como o local do crime foi escolhido. Entretanto, não houve provas que ligassem Thomas ao crime, e ele tinha um álibi para a noite do assassinato. John Joseph Quinn foi identificado como estando em Gatton ou arredores no momento do crime. Testemunhas relataram ter visto um homem com características semelhantes à sua nas proximidades do local onde os corpos foram encontrados. Após os assassinatos, Quinn deixou a região abruptamente, o que levantou suspeitas sobre sua possível ligação ao crime. Ele evitou responder diretamente a perguntas sobre seu paradeiro na noite de 26 de dezembro de 1898. Não há registro claro de qualquer relação direta entre Quinn e a família Murphy, o que faz com que sua possível motivação permaneça obscura. Algumas teorias sugerem que ele poderia ter cometido o crime por impulso, talvez como resultado de um encontro fortuito com os irmãos Murphy na estrada. Quinn tinha um passado de comportamento agressivo e instável, o que o tornava um alvo fácil para suspeitas. Como veterano, ele tinha habilidades que poderiam ser úteis para controlar múltiplas vítimas e evitar ser capturado. A polícia na época não conseguiu conduzir uma investigação aprofundada sobre sua possível participação. A vila de Gatton nunca mais foi a mesma após o crime. A sensação de insegurança persistiu, e o caso deixou uma marca permanente na memória coletiva da vila. O caso foi revisitado várias vezes ao longo do século XX, mas sem novos avanços. A falta de evidências físicas e o tempo que passou tornaram quase impossível resolver o mistério. O caso dos Children of Gatton continua a ser um dos crimes não resolvidos mais estudados da história australiana. Inspira livros, documentários e discussões entre historiadores e entusiastas de mistérios. O mistério dos Children of Gatton é um lembrete de como o passado pode permanecer vivo nas perguntas sem resposta. Quem matou Michael, Nora e Ellen Murphy? Foi vingança, um ato aleatório ou algo ainda mais sombrio? O enigma continua. Partilhe as suas teorias nos comentários e continue a seguir Crimes e Mistérios para explorar os casos mais intrigantes e perturbadores do mundo. E lembrem-se, o mistério nunca dorme.